Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Esse é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e o nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, ainda no estudo do capítulo 16, nós vamos analisar os versículos de 12 a 15. Nessa passagem, aprendemos qual o papel que nos cabe hoje no cenário desse mundo tão conturbado. Mas qual é o papel do espiritismo, do espírita neste mundo? Acompanhe conosco este estudo. O texto bíblico diz o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Essa passagem está dentro daquele discurso de Jesus, daquela conversa de Jesus que aconteceu entre ele e os seus discípulos na última ceia, antes da crucificação, lá em Jerusalém. Então, Jesus afirma que há muito a ensinar, mas no momento não seria possível ensinar. Faltariam conhecimentos para que aqueles seres alcançassem um ensino mais abstrato. Então, ele deixa para o futuro esses ensinamentos e, de novo, se refere ao Consolador que viria, o Espírito de verdade que viria para ensinar essas coisas que não puderam ser ensinadas naquele tempo. Então, o Pastorino, na sua coleção Sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorino, ele comenta essa passagem também. E ele destaca dessa passagem um trecho que fala: tudo que o Pai tem pertence também a mim. Quando Jesus fala isso, ele está fazendo uma revelação que está dentro daquele entendimento de personalidade e individualidade. Ali é o Cristo falando pela personalidade de Jesus. Tudo que o Pai tem pertence a esse eu profundo que atingiu a plenitude de ser. Então, o Pastorino sustenta que essa revelação é uma das mais profundas e elevadas que nos foi dada até agora. Porque quando nós compreendermos esta dualidade que nos caracteriza e nós nos identificarmos com os ensinos que vieram através de Jesus para que a nossa caminhada nos leve a despertar desse eu profundo em que está escrita a lei de Deus, e nós nos ajustarmos a essa lei, nós estaremos na condição do Cristo. Nós podemos expressar uma personalidade transitória, que não tem necessidade de nada do que é transitório, que pode usar as coisas do mundo sem ser escravizado por essas coisas do mundo. Então, tudo que existe no universo, que é da inteligência suprema, é possibilidade real de aprendizado para as inteligências que somos todos nós. O sentido que Pastorino aponta é esse: a nossa identificação com Cristo, com os ensinamentos que vieram através de Jesus, vai desenvolver esse nosso Cristo interno, que nos identificará com o Pai, assim como por Jesus o Cristo disse: eu e o Pai somos um. Para entender mais precisamente
a promessa do Consolador, sem dúvida é preciso ler o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec comenta por que podemos entender que o Consolador veio no século XIX e está configurado na revelação que ele estabeleceu nas 5 obras da codificação espírita. Então, vale a pena ler diretamente esse capítulo e meditar. Emmanuel comenta o versículo 13, numa página do livro Entre Irmãos de Outras Terras, no capítulo 6, com o título O Sol da Verdade. E nesta página, Emmanuel comenta como que o Espiritismo, sendo esse Consolador prometido por Jesus, vai superar os obstáculos que estão no cenário do mundo. Então ele aponta a questão de disputar saliências políticas ou disputar fortuna terrestre, não são meios de atingir essa finalidade. Ele lembra a questão 799 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta como o Espiritismo pode contribuir para o progresso. E os Espíritos respondem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas sociais. E finaliza dizendo que nós somos chamados a fazer luz no mundo das consciências, a começar por nós mesmos. Então, o Espiritismo tem um papel no cenário, chegou no século XIX, porque ao longo do século XX haveria todo um processo de transformação acelerada e ainda estamos vivendo muitas transformações agora no século XXI. Então, há um papel que é levar a criatura a superar a descrença, o materialismo, uma das chagas sociais, diz Emmanuel, porque quando a pessoa não acredita em nada depois desta vida, ela se permite os desmandos, os extrapolar dos seus impulsos. Então, a nossa educação social pede o entendimento das responsabilidades de cada um. Em Reformador, de abril de 1941, na página O Caminho, Emmanuel comenta que o caminho de toda a verdade é Jesus, que é o Cristo personificado. Então, o Cristo é o Espírito, a individualidade imortal, é o enviado de Deus. Vestiu a roupagem material, expressando na terra a personalidade de Jesus. O guia de todos, então, é o amor. O propósito da religião é o amor, mas o campo ficou repleto de absurdidades. No lugar desse experimento que é a vivência do amor, o homem se deixou levar pela ambição, pelo orgulho, pela vaidade, pela conveniência, pela política inferior e separatividade, criou nichos de poder que se combateram reciprocamente ao longo da história. Então, Emmanuel diz que os homens conhecem os deveres religiosos, nós temos as informações. O espírito de verdade, ele luta contra as trevas, como a luz combate e vence as sombras. Por mais espessas que sejam as sombras, um foco de luz elimina a escuridão. E isso sem ruído, diz Emmanuel. A missão, então, desse foco de luz é transformar. A missão do Espiritismo é ser essa luz que ilumina os nossos pensamentos neste mundo conturbado, para transformar, iluminar o caminho, a fim de que nós vejamos o amor que constitui o guia único para todos até a redenção. É a experiência do desenvolvimento do potencial de amor que nós temos. E Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, no capítulo 20, ela trata do Consolador. E nós achamos um trechinho aqui muito interessante que vale a pena ler, porque a Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo, ela nos fala de uma maneira poética. Quando Jesus disse que o Consolador, que o Pai vai enviar em seu nome,
irá ensinar todas as coisas, ela comenta o seguinte: o supremo socorro e a perene ajuda continuarão chegando incessantemente, e um dia o Espírito de verdade se manifestará restabelecendo as suas lições, a legítima ideia do amor. Já não há dúvida nem receio, chegarão à Terra as forças invencíveis do mundo espiritual, contra as quais o homem reencarnado, equivocado e irrisório nada poderá. Essas legiões chegarão a todos os rincões e pregarão a esperança na dor, enxugando as lágrimas da saudade e abrindo as portas da morte para a vida. Penetrarão todos os lares da terra e convocarão os homens à cruzada do amor impessoal e fraterno. Ei-lo chegado. O Consolador encaminha e ampara já milhões de seres, preparando os dias do Senhor entre os deserdados do orbe, homenageando o amanhã da felicidade desde o agora das lágrimas. Aí estão soando as trombetas do além, da morte, entoando advertências, repetindo os ensinos, restaurando a verdade. Escutemo-las na acústica do coração. Essa voz que fala pela boca dos sempre vivos é Jesus novamente ensinando. O Consolador em triunfo traça rotas e guia. Mandarei alguém, o Consolador, não vos deixarei órfãos. Olha que bonito. Então, meus amigos, minhas amigas, ficamos por aqui hoje, mas voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá.